Vamos aí para a questão 2, né, de campo, vetor campo elétrico, né? Um cuidado aqui, né, para você não confundir, porque às vezes quando eu falei aqui de vetor campo elétrico, eu falei sobre o Qzinho e o Qzão, né? Tem esse daqui que a fórmula tem um Qzinho minúsculo, né? Vamos voltar aqui um pouquinho na definição, que diz assim: campo elétrico. O que é o campo elétrico? É a região que envolve um corpo eletrizado com uma carga Q, que é denominada carga criadora, ou carga fonte, que fica modificada pela sua presença. Detectamos a existência de um campo elétrico num determinado ponto do espaço, colocando uma carga pontiforme Q naquele momento. O que é que eu quis ler isso daqui, né? Porque quando você lê a questão aqui, por mais que ele bote aqui que a carga Q é um Qzinho minúsculo, né? Esse Qzinho minúsculo aqui não é o Q que ele fala aqui no conteúdo, esse Q aqui, ó, uma carga pontiforme colocada. Esse Qzinho é essa carga Q geradora, certo? Então, por mais que ele escreveu Qzinho, ela é a carga Qzão, que é a carga geradora. Por que eu sei que é a carga geradora? Porque ele está falando assim, ó, você tem uma partícula de carga Q de 3 milicoulomb e está em um determinado ponto do espaço A. Ele quer saber qual é o módulo, a direção, o sentido do vetor campo elétrico, né, que ele chamou de E, que é a letrinha que representa, gerado por essa partícula no ponto B, num ponto qualquer a 30 centímetros de A. Então é como se eu tivesse uma carga aqui, que ele chamou de... Ajeitar o celular. Peraí. Pronto. Então veja só, você tem aqui uma carga Q, que é de 3 microcoulomb, que ele chamou de Qzinho, né? E ele colocou aqui uma partícula a uma distância aqui, né? Porque o que eu falei sobre o que é o campo elétrico? O campo elétrico é como se aqui fosse uma flor, né? E aqui fosse o espaço em que essa flor deixa o cheiro dela, né? Então, esse Qzinho aqui, ele representa esse Qzão que ele fala aqui no texto aqui, que é a carga criadora, né? A carga geradora. Ok? Então leia bastante a questão para não confundir esse Qzão com Qzinho, mesmo ele escrevendo aqui Qzinho, porque ele fala que é essa carga que está gerando, certo? Então aqui é a carga geradora, ok? E aí foi colocado uma partícula, que ele não disse o valor dessa partícula, né? Ele colocou a 30 centímetros, né? Ele colocou a 30 centímetros de A, que A era onde está a partícula geradora, e B ele colocou lá uma partícula que ele não disse, ele só disse a distância que ela está, mas não disse o valor da carga dela. Então, aí você já viu a fórmula aqui, que para calcular o campo elétrico é isso aqui. Campo elétrico, né, é igual a força elétrica, ou a força eletrostática, dividido por Q. Aí, certo? Aí, esse Qzinho aqui, ó, ele é a carga pontiforme, né? Aí você vai dizer, sim, beleza. Então a fórmula me diz que para calcular o campo elétrico, eu tenho que ter a força eletrostática e o Q, né? Aí você vai dizer, ah, mas ele não disse o valor de Q, né? Ele não disse o valor de Q. Mas preste atenção, ó. Como é que eu encontro a força eletrostática? Você tem a carga e a distância. Aí você tem a fórmula da lei de Coulomb. O que é que diz a fórmula da lei de Coulomb?
K vezes o módulo da carga Q, vezes o módulo da carga Qzinho, né? Porque eu tinha que pegar essa carga aqui, né? Junto com essa, ver a distância, né? E calcular a força delas. E aí eu vou dividir ela por Qzinho. Aí foi por isso que eu pedi para você ter cuidado, para você não confundir quem é Qzinho e quem é Qzão. Por isso que eu voltei aqui, vou voltar mais uma vez no texto. O Qzão, mesmo que ele escreva Qzinho, e, né, você tem que prestar atenção se ela é a carga criadora ou a carga fonte, né, que vai modificar. Aí o Qzinho é aquela carga que é colocada a uma certa distância dessa carga geradora. Beleza? Então preste muita atenção para você não confundir, pensando porque ele escreveu o Qzinho, que o Qzinho vai ser esse daqui, né? Na fórmula. Então, cuidado aí, certo? Então, por que eu escrevi as fórmulas? Porque, se você observar, eu não vou usar o Q da carga B, porque eles vão ser cancelados. Ó. Tem Q aqui em cima e tem Q aqui embaixo. Aí a fórmula ficou só o quê? Ó? K, né? Vezes o módulo de Q, que é a carga geradora, dividido pela distância ao quadrado. Né? Então, o K, você já viu o valor dele, né? Que é 9 vezes 10 a nona, né? A carga Qzinho aqui, ó. Veja um pequeno detalhe, né? Ó. A carga aqui, ela está em microcoulomb, né? Ó. Você tem ali a carga Qzinho, que na verdade aquele Qzinho ali é o Qzão, que a gente chama, que é a carga geradora. Só que ele está em milicoulomb, né? Ou Mzinho, que não é um M, né? E eu tenho que passar isso para coulomb. E para passar isso para coulomb, você multiplica por 10 a menos 6, né? Então, isso daqui fica 3 vezes 10 a menos 6 coulomb, né? Então, substituindo lá, ó, 3 vezes 10 a menos 6 coulomb. E a distância, que é outro que eu mandei você prestar atenção, né? Ó, a distância é 30 centímetros, né? A distância, 30 centímetros. A distância também não pode ser dada em centímetros, né? A unidade de medida de distância é metros. Então, a distância aqui, ó, 30 centímetros. Eu já transformei até no exercício anterior, ó, que a gente fez aí da prova da UPL. 30 centímetros, voltando duas casas 0,3, né? E aí, metros, colocando em notação científica, você tem 3 vezes 10, 3 vezes 10 a menos 1. Então, 3 vezes 10 a menos 1 metro. Então, elevando isso aqui ao quadrado, ó, 3 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Então, fazendo a continha aqui, ó. Novamente, as operações com notação científica, né? 9 vezes 3, né? Dá 27, né? E as multiplicações das potências de base 10. Já falei, você repete a base, né? E vê o sinal dos expoentes lá. É 9 menos 6, ó, 9 daqui, com menos 6, sinais diferentes, você repete o sinal do maior e subtrai, né? Então dá 3. E embaixo você eleva, né? Ó, 3 ao quadrado dá 9, multiplicando lá as potências, menos 1 vezes 2 dá menos 2, né? E agora dividindo os números em notação científica. Ó. O 27 você divide pelo 9, que dá 3. E eu já expliquei a vocês que
Quando vai dividir números em notação científica, o de cima você repete e o de baixo você muda o sinal, né? Tá -2, você bota +2. Então você tem 3 vezes 10 a quinta, né? Como aqui é o campo elétrico, né? Newtons por Coulomb, né? Então, tá aí a letra A.